Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um Quality Talk especial, dessa vez de uma forma muito mais interessante. A gente está ao vivo, né, aqui no Congip Lab, esse congresso tão querido nosso aqui do nosso mercado. E hoje a gente está com uma visita super especial. A gente está fechando, né, o Quality Talks Liz Brasil. Então a gente está aproveitando aqui, tendo a honra de receber o Edgar Diniz, que é o atual presidente da Liz Brasil, e tem tudo a ver com o nosso evento. A gente reuniu 13 das maiores empresas desenvolvedoras de LIS, todas elas participantes do LIS Brasil, esse evento que levou aí mais de um mês, né, conversando com eles, sabendo sobre inovação, e o mais legal, a gente falou muito pouco sobre software, a gente falou muito mais sobre mercado, tendências, e eu acho que a gente conseguiu cumprir um objetivo muito interessante quando a gente fez isso. Edgar, bom dia, obrigado por estar aqui conosco, tá? Inara, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, obrigada pela presença, Edgar. Legal. Para a gente começar, Edgar, eu vou ler o propósito declarado da Liz Brasil no site e para que a gente possa comentar ela, né? O propósito é desenvolver e promover iniciativas que contribuam com o fortalecimento do setor de medicina diagnóstica. Edgar, o que nos vem à mente assim é de uma instituição muito séria e muito abrangente, mas também que tem ajudado o nosso mercado, sobretudo nas decisões conjuntas que se fazem necessárias, né? Como que a Liz Brasil tem feito, né, como tem atuado para conseguir executar esse propósito na ponta, junto às empresas de software? Perfeito, boa pergunta. Primeiro, bom dia, obrigado Felipe, obrigado Nayara pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês e poder compartilhar aí um pouquinho da história da Liz Brasil, um pouquinho também dos trabalhos que a gente tem executado, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, você trouxe um tema bastante interessante, porque a Liz Brasil, ela foi fundada há alguns anos atrás, né? E um dos pré-requisitos que ela teve para sua fundação foi justamente um problema regulatório, né? Então, assim, o que a gente aprendeu durante esses anos, né? Foi justamente a nossa união e a nossa representatividade, né? Enquanto empresas desenvolvedoras de sistemas de informação laboratorial, junto a órgãos reguladores, como a Anvisa, como entidades de classe, como a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica SBPC/ML, a SBAC, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a própria CDBL, né, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Então a gente começou a ter uma proximidade muito grande com essas entidades, com o órgão regulador. A gente começou a olhar para a norma, né? E apesar da norma ela ser muito mais técnica do ponto de vista laboratorial, mas em dado momento ali ela é intrínseca, né? Intrinsecamente ela se confunde ali um pouco com processos que são realizados por sistemas de informação laboratorial, né? Então ali em dado momento a gente tem uma parcela de contribuição que a gente pode estar fazendo, e quando isso a gente sentiu que coletivamente a gente começou a ser representado, então as conversas elas começam a ter um âmbito muito mais amplo do que antes uma empresa específica Militando lá sozinho. Exatamente. Então isso foi uma das vertentes que a gente sentiu lá no passado, a falta de representação que a gente teve, principalmente frente a um problema, né? Então a gente sentiu que enquanto a gente não tivesse uma entidade jurídica que pudesse representar todas as empresas, a gente teria muita dificuldade em sentar ou ao menos ser ouvido junto a esses órgãos e a essas entidades. Até mesmo nem seria uma questão deles não quererem ouvir, mas é muito difícil para um agente público ou um órgão regulador público e ao mesmo tempo também entidades científicas que são colaborativas, conversar com uma empresa privada. O conflito de interesse ele é direto. Sim, sim. Então é muito complicado. Então a partir do momento que você tem uma entidade jurídica que ela é representativa, sem fins lucrativos, e ela representa um grupo que ele tem um objetivo maior, a forma como você é aceito e ouvido é diferente. Então esse propósito
foi um dos pilares, né, que a gente sentiu que a gente precisava ter uma associação que representasse as empresas de sistemas de informação laboratorial. O Edgar, e aproveitando, quantas empresas, né, estão dentro desse guarda-chuva do LIS Brasil? Ok, boa pergunta também. Então, a gente sabe que no Brasil nós temos muitas empresas Sim. de sistemas de informação laboratorial. Porém, naquele começo, né, nós tínhamos ali os grupos, né, de empresas que participavam dos eventos, né, ou seja, elas tinham uma certa presença já de longa data, junto a eventos como esse, do Congip Lab, por exemplo, e foi dali que houve essa conversa inicial. Então, a gente começou inicialmente com 17 empresas, né? 17 empresas que tinham uma certa presença no mercado laboratorial, e essas 17 empresas se mantiveram ali por vários anos. E agora, recentemente, a gente teve o prazer de ter mais 3 empresas, né, conosco, e aí uma, né, teve a infeliz, né, decisão, talvez, infeliz não, né, infeliz para nós, né, que a gente fica triste com essa decisão, mas que ela se afastou. Mas aí nós tivemos a entrada de mais 3, então hoje a gente está com 19. E essas empresas, elas pegam todo o território nacional? Qual que é a dimensão? Sim, na realidade, assim, tem empresas, a maioria delas, a maioria não, na sua totalidade, atendem a nível nacional, e tem algumas que atendem a nível de América Latina. Então, a gente tem aí uma força grande, né, de presença. E hoje vocês se reúnem ou vocês têm um fórum? Porque eu imagino também que existam pautas vivas, né? Existem pautas que são, eu não sei, por exemplo, na formulação das RDCs, eu vejo a SBAC, por exemplo, bastante atuante, né? A doutora Elizabeth sempre está trabalhando junto com Brasília, e eu imagino que a LIS Brasil também tem essa necessidade de falar sobre isso em tempo real. Vocês fazem isso através de eventos, se reúnem com alguma... existe uma agenda fixa ou não? Não, a agenda ela não é fixa, ela é dinâmica, tá? Quando a gente iniciou a LIS Brasil, nós tínhamos 2 projetos muito importantes. O primeiro projeto era um padrão de troca de informações entre laboratório apoio e laboratório apoiado. Esse foi um dos primeiros projetos que a gente fez. A gente teve o apoio na ocasião da Abramed, e depois a gente teve também o apoio de associados da Abramed, que fazem parte de grandes grupos, como na época o Sabin, o Pardini, o Fleury, DB e assim por diante. Junto com um comitê técnico que a gente criou dentro da LIS Brasil. Então tinham representantes das próprias empresas que trabalham na área de desenvolvimento de software, junto com desenvolvedores também desses outros grupos. E conseguimos chegar num protocolo nacional, né, que essa era a ideia. Então, a gente teve bastante avanço nesse quesito. Depois a gente teve mais 2 projetos, que foram da LGPD, que aí quando a LGPD entrou em vigor, foi bem na época que a LIS Brasil estava sendo formada, então também teve um grupo de trabalho que foi criado para isso. E também a contratação de um escritório de advocacia externo. Então a gente também tem consultoria para isso. E depois RDC 786, né, que veio com a consulta pública 912. Com a consulta pública 912, a gente fez uma contribuição jurídica de um ponto da RDC que a gente discordava, que era justamente a questão da assinatura eletrônica, a definição, né, da assinatura eletrônica, que era só com certificado digital ICP Brasil, e a gente era contra, não por conta do certificado, mas por conta do fluxo de trabalho que o laboratório tem, o volume, a forma como os exames são liberados, enfim, uma série de problemas que a gente identificou. Um deles, bem preocupante, era o custo, a elevação assim, exponencial de custo. Por exame, né? Exatamente. Então, a gente falou, ok, somos contra, mas qual é a nossa propositura? Então, aí foi onde a gente a gente criou um comitê também para discutir alternativas,
e contratamos um escritório de cibersegurança com o Dr. Adriano, da Unifesp, e também uma consultoria jurídica, que a gente tinha que ter um embasamento legal. Então, esses dois, né, agentes externos, mais o nosso comitê, a gente ficou por 2 anos trabalhando em um parecer técnico e um parecer jurídico. Esse parecer técnico e jurídico, nós tivemos uma audiência privada com a Anvisa, entregamos isso para eles. Depois tivemos uma audiência pública, né, que aí nós participamos da audiência pública, junto com a Abramed na ocasião. Então, nós tivemos todo esse trabalho durante 2 anos. Então, a nossa agenda ela foi muito pautada nesses assuntos, né? E Depende do como... período do momento, né? Vocês focam nisso, e eu acho isso essencial, né? Eu queria até fazer uma perguntinha aqui. Para os laboratórios que não conhecem, hoje a gente está aqui no Congip Lab, né? E tem muitos laboratórios aqui, não conhecem, como eles fazem para conhecer um pouquinho mais do Brasil, ou falar assim, eu quero ter essa voz ativa, porque eu entendo que vocês são uma voz ativa dos laboratórios, né? Vocês levam isso daí traz só benefício para o laboratório. Então, para aquele que quer entrar, conhecer, saber um pouquinho mais, como que ele consegue ter essas informações com vocês? Não, perfeito, boa pergunta. Só complementando e continuando a resposta que você perguntou a respeito de como, né, a gente faz as reuniões. Então, a gente tem as assembleias, né, a ordinária, que é em março, que a gente faz junto com o evento, e tem as reuniões, as outras assembleias também, que a gente costuma fazer, as extraordinárias, que são justamente para decidir e tomar, porque as decisões são sempre coletivas, e a gente não pode estar tomando essas decisões, né, unilateralmente, então são sempre coletivas. E eventualmente a gente tem reuniões, que a gente chama de reunião, que é o quê? Antes de eu ir para uma assembleia, porque aí é um rito de associação, né? Antes de eu ir para uma assembleia, eu faço uma reunião, a gente discute o tema, absorve as informações e depois a gente vai para uma segunda reunião, se ainda teve muitas divergências, ou a gente vai para uma assembleia para aprovar. Com relação a saber informações sobre a Liz Brasil, a gente teve uma preocupação muito grande com relação à construção do nosso site, né? Então, assim, nós tentamos colocar ali no site, ele também é um ambiente vivo, né? Ou seja, conforme a gente vai dando passos, iniciativas, em projetos, a gente costuma atualizar o site. E também as mudanças da diretoria que teve recentemente, e um pouco também das iniciativas que a gente tem e as parcerias, né? Então, a gente costuma canalizar bastante as informações no nosso site, e nós temos também uma pessoa que nos ajuda, nos apoia, né, a fazer também essa comunicação com quem tem interesse e queira conhecer mais da Liz Brasil e ter mais informações. Muito bom. Edgar, para a gente finalizar, no último dia 27 de março, né, a Liz Brasil comemorou 7 anos, né, de existência. Né? Fica muito claro para nós, te ouvindo e entendendo, talvez eu não conhecesse tão profundamente, te agradeço por isso, né, mas a necessidade das empresas se unirem para a propositura, né, daquilo que vem para o nosso mercado, porque atinge todo mundo, né? Todo mundo usa algum sistema, né? Então, por exemplo, essa questão da assinatura, eu que estou do outro lado, que sou consultor e estou na ponta com os laboratórios, eu posso falar com toda tranquilidade que foi uma época de pânico, né? Porque se aquilo se torna real, ou melhor, se aquilo se torna regular, a gente tem um problema de sustentabilidade do negócio, né? Porque os exames, imagina, na época eu lembro que falava-se, um exame, uma assinatura vai levar 70 centavos, mas peraí, 70 centavos por um exame que custa 1,10, a gente tem um problema meio sério aqui, né? Então, daí que vem, para mim, a grande essência do trabalho que a Liz Brasil faz, exatamente por trazer essa unidade, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de quanto foi importante, porque eu bem sei, né, pelas mídias, acompanho o Instagram, acompanho o site, a gente sabe que esse evento não foi um evento exclusivo da Liz Brasil, né? Foi prestigiado por outras entidades do mercado que compõem esse cenário, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Não, perfeito, legal. Vou contar até uma história, Felipe. A Liz Brasil, ela nasceu, né, uma história curiosa. Como que ela nasceu, né? Ela nasceu
da RDC 30, 2015. Na ocasião lá, nós tínhamos stands, né, ali no congresso e tal, e a gente mal se falava um com o outro. Pelo contrário, né? Até evitava... Os fabricantes, né? Exatamente. A gente até evitava os corredores ali onde a pessoa tinha stand. E aí, na época lá, o Iomani, da Pixel, né? Foi em vários stands lá, ó, pessoal, temos um assunto aí em comum, tal, vamos fazer uma reunião para a gente dialogar. E aí, fomos num hotel ali próximo e aí a gente fez uma reunião. Ok, fizemos a reunião, chegamos à conclusão que realmente era um impacto muito grande, consenso de todos, ok, vamos lá. Chegando em São Paulo, conversamos com a Abramed, aí algumas pessoas, algumas empresas puderam ir, né, porque outras eram de outros estados, tal, então quem estava em São Paulo era mais fácil, legal. Aí vai para Brasília, para poder explicar a problemática, etc. Aí quem vai? Quem representa? Vai um ônibus. Levar todo mundo, né? Como que a gente faz essa dinâmica? Então, ali a gente sentiu o quê? Não tínhamos representação, né? E aí a gente, né, acabou sentando depois, posteriormente, nos unindo e chegando à conclusão que deveríamos ter a Liz Brasil. Então, a Liz Brasil ela foi fundada em março de 2018 e agora, dia 27, a gente comemorou 7 anos. Fizemos um evento bem bacana, né? Onde pudemos ter ali vários associados de outros estados também. Tivemos uma presença bem massiva assim, dos associados, isso deixa a gente bastante feliz. Tivemos a presença também da Abramed, né? A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a CBDL estava presente, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, representante da SBPC-ML, né, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, Fernando da ReHub. Então tivemos ali, né, alguns representantes do nosso segmento, né, e a gente pôde não só celebrar, mas também conversar, né, a respeito de alguns desafios que a gente tem, como por exemplo a assinatura eletrônica avançada que a gente traz como propositura, que foi um dos projetos da Liz Brasil que a gente comentou, foram 2 anos de trabalho, né? Então a gente tem um trabalho muito intenso que foi feito de parecer técnico-jurídico. Eu acho que agora a gente tem um dever aí de publicização, né? A gente precisa explicar para as pessoas o que foi esse projeto, como que ele foi apresentado, como que ele funciona, né? Então a gente teve ali a oportunidade também de conversar um pouco sobre isso. Muito bom. Muito obrigada, Edgar. Foi excelente esse nosso bate-papo, esse nosso encerramento do Qualitalk Sistema Liz, né? Que acho que foi sensacional, todo mundo participou e foi muito bacana. Falamos de muito sistema, muita coisa boa que a gente tem no país todo, né? E vocês com essa representatividade. Quero agradecer, muito obrigada. Legal, Edgar, obrigado, eu também agradeço. Lembrando que a Quali tem essa iniciativa justamente para corroborar, né, é claro que a gente atinge diretamente o laboratório, né, então a gente consegue fazer o agrupamento dessas partes, né, e o interessante do Qualitalks foi que muitos laboratórios se sentiram representados porque as suas empresas de Liz foram entrevistadas. Essa aqui é uma coisa interessante, né? Então, assim, eles sentiram, olha, alguém está ouvindo o software que eu uso e, ao mesmo tempo, a fabricante de software tendo a oportunidade de falar de inovação, de falar de próximos passos, de contar um pouquinho da história, às vezes característica do dono, do fundador. Então, para nós foi um grande prazer. Eu fico lisonjeado de a Liz Brasil, na figura do seu presidente atual, ter aceitado esse convite. Muito obrigado e até a próxima. Maravilha. Eu que agradeço, Felipe, e meus parabéns por vocês, né, produzirem esse talk, é muito bacana mesmo essa conexão, né, que vocês estão criando. Realmente, entrevistas com as empresas de Liz, eu acho que é a primeira vez que a gente está vendo no mercado, então meus parabéns aí para vocês, um ótimo trabalho. Tá certo. Obrigadão. Obrigada. Até mais.